Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Iberê Machado. Eu queria agradecer ao convite, né, do Mirko, do Yuri e do Dil, para eu poder participar aqui de uma apresentação para vocês. Essa aula está sendo gravada, então, se vocês quiserem deixar todas as perguntas para escrever no chat para a gente responder melhor, depois vai ser melhor. Que depois os alunos também do Mirko, eles vão poder assistir a mesma aula, mandar as perguntas e depois eu vou respondendo, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Iberê Machado, sou doutor em Biologia, eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Atualmente sou presidente de uma ONG chamada Instituto Boitatá e também sou membro da ESG. Isso vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Passou. Então, primeiro de tudo, quem é o Instituto Boitatá? Eu acho que quase todos vocês conhecem, né? O Instituto Boitatá é uma ONG chamada Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação da Fauna. A gente tem site, Instagram e Facebook e Twitter. A gente usa mais o Instagram atualmente. Então, quem tiver qualquer dúvida é só escrever lá. E para vocês saberem um pouquinho mais, o Instituto Boitatá ele surgiu lá em 2014 com uma união de vários amigos para a gente poder resolver alguns problemas que a gente via na herpetologia. Alguns deles eram que normalmente as pessoas não trabalhavam com divulgação científica, quem trabalhava com divulgação não trabalhava com ciência, quem trabalhava com ciência não trabalhava com consultoria, e a gente acabou fazendo uma ONG para poder trabalhar com todas essas áreas junto. Tá? Então, hoje a gente faz bastante trabalho científico, a gente traduz esses trabalhos científicos, transforma em divulgação científica e espalha para o grande público. Pode parecer que não é muita coisa, mas na época, em 2014, quase ninguém fazia. Nos últimos 2 anos, um ano antes da pandemia, depois do Congresso Brasileiro de Herpeto, que foi em Campinas, que os outros grupos de herpetologia começaram com mais eficiência a fazer divulgação científica. Então, hoje, só para vocês conhecerem um pouquinho, faz parte do Boitatá eu, o Werther, a Tati, a Gabriela, o Vinícius e o Pedro Peloso, todos na diretoria, e a gente tem muitos voluntários, tem quase 60, 80 voluntários, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da IUCN. A gente vai fazer uma breve introdução e vai fazer uma avaliação dela. A gente vai passar por como funciona toda a avaliação. Talvez vou contar até uns casos engraçados aí a respeito do Vitor Dil. Mas vamos lá, para quem não conhece a IUCN, o que que ela é? Ela é uma instituição internacional que ela trabalha, são vários grupos, são várias pessoas que estão dentro da IUCN, cada grupo com a sua função, né? E o que que ela faz? Ela acaba juntando vários tipos de avaliação. Então, a avaliação de uma espécie, quando tem uma espécie, a gente pode falar se ela está ameaçada ou se ela não está ameaçada. Isso pode ser feito de vários jeitos. Pode ser feito em município, pode ser feito em estado, pode ser feito nacionalmente, ou então, quando a espécie ocorre em vários países, ele pode ser feito globalmente. Então, no caso da IUCN, ela acaba somando as avaliações do mundo inteiro, então ela tem uma avaliação própria, que serve para a gente poder falar um pouquinho sobre o estado global de avaliação das espécies. Eu sei que gerou um pouco de polêmica, né, o título da palestra, mas o que acontece? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar sobre a avaliação que a gente está fazendo aqui no Brasil, das espécies brasileiras, e depois como isso daí se reflete em nível global. Vai ficar bem claro para vocês. Tá? Então, primeiro de tudo, quem está envolvido na IUCN? A IUCN é uma instituição muito grande, tá? Ela é uma instituição, ela tem várias classificações, ela tem várias cadeiras, comissões e programas, tá? Sempre tem um cabeça. Atualmente, quem é o cabeça da instituição é o Jonathan Hutton, que ele funciona como se fosse um CEO da empresa, né? Tem mais de 7.500 voluntários, mais de 100 grupos de especialistas de anfíbios e de grupo de especialistas e de forças-tarefas. Além disso, ainda tem uma outra parte, que é a parte do secretariado, que funciona como se fosse uma diretoria dentro da IUCN. Nesse secretariado, a gente também tem várias unidades, que vai desde gerar informação de espécie, mudança climática global e vários outros eventos. É bem interessante porque essas unidades elas têm funções específicas.
e cada uma consegue trabalhar para gerar dados e para padronizar dados super importantes que o mundo inteiro usa. Então, aqui é um pequeno exemplo da quantidade de grupos de especialistas que tem no mundo inteiro. Se vocês pensarem de qualquer bicho, ou qualquer planta, ou qualquer organismo, provavelmente tem um grupo de especialistas ligado à IUCN. Então, aqui, deixa eu ver, não sei se vocês... Só colocar aqui o ponteiro. Tá. Então, por exemplo, tem um grupo de especialistas que trata só de elefantes africanos, tem outros que são só de aves, tem outros que são só de galiformes, e assim vai indo, tá? Então, a gente vai tendo vários grupos de especialistas no mundo inteiro. E sobre os anfíbios, que particularmente é o grupo que eu mais gosto, né? Eu trabalho com toda a herpetofauna, para quem não sabe, acho que todo mundo aí é mais do laboratório do Mirko, do Gil ou do Yuri, então todo mundo sabe o que é herpetofauna, mas para quem não sabe, herpetofauna é o estudo, herpetofauna são os grupos tanto de répteis quanto de anfíbios, e dentro desse grupo eu trabalho mais com o grupo de anfíbios. Então, essa foto daqui, ela é uma foto um pouco antiga, deve ter uns 3 anos mais ou menos, e ela fala sobre o grupo de especialistas de anfíbios mundial. Então, aqui a gente tem vários cabeças específicos de cada grupo. Essa daqui é a Cibele, que é aqui do Brasil atualmente. Essa daqui é a Ariadne, que muitos de vocês conheceram nos últimos congressos, ou nas palestras do Mirko, né? E essa daqui é a Jennifer, que hoje ela é a Head List Authority do mundo inteiro. As outras pessoas que aparecem na foto são líderes dos grupos de especialistas de anfíbios em cada um de seus países. E aqui no Brasil, a gente, dentro do grupo de especialistas brasileiros, então, até o ano passado, a gente tinha a Débora Silvano e a Cibele Cardoso, que elas eram co-chairs, elas participavam, elas dividiam a cadeira de líderes do grupo, e eu e o Luiz Marim, que nós somos oficiais de programa dentro do grupo. A Débora, infelizmente, ela deixou o cargo, né? Ela ainda está viva, está trabalhando bastante, mas ela deixou o cargo dentro da ESG, e quem tá na cabeça agora, por enquanto, é a Cibele. Tá? Em muito pouco tempo, nos próximos meses, a gente vai começar a crescer um pouco mais, a engordar um pouco mais o grupo de especialistas de anfíbios aqui do Brasil. Acho que muitos de vocês já viram na palestra 2 semanas atrás, que a gente fez uma seleção um pouco mais nova para as pessoas ajudarem a gente a trabalhar com as redes sociais, e muito, muito em breve a gente vai começar a lançar algumas linhas de pesquisa de várias áreas dos eixos temáticos que são da SG. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar, já expliquei mais ou menos quem eu sou, de onde que eu vim e o que eu estou fazendo. Agora a gente vai entrar na palestra especificamente, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre atualidades sobre a avaliação de estado de conservação da anfibiofauna brasileira em nível global. Para quem não conhece o site da IUCN, deixa eu só ver como é que eu faço para... Tá, isso aqui. Tá. Para quem não conhece o site da IUCN, é só colocar aí IUCN, que já vai aparecer, é o primeiro link do Google, né? Lá dentro do primeiro link, a gente tem esse campo aqui, ó, que é para você procurar o nome, você coloca o nome da espécie, e o site ele vai te dar um monte de informação super interessante. Então, aqui são todas as categorias possíveis, podem ficar calmos que a gente vai ver isso daqui uma por uma. Depois, aqui embaixo, a gente tem as informações sobre a espécie, né? Qual o grupo que ela faz parte, qual que é o nome científico, qual que é a avaliação, quem avaliou. Vamos passar? Tá. Ainda tem quais são os países que a espécie ocorre, depois tem um mapinha aqui de distribuição onde ela ocorre, com um mapinha aqui da extensão de ocorrência, tá? Tem informações de população, de habitat e ecologia, e, as listas de ameaça, planos de ação e a bibliografia, tá? Então, aqui você acaba pegando todas as informações que existem para essa espécie. Todas as informações que existem para a espécie, que possam ajudar a identificar qual que é a classificação de ameaça da espécie, tá?
Então, vamos lá. Está aqui o site, ó, iucnredlist.org, para quem não conhece. E ela também disponibiliza, dentro do próprio site, ela disponibiliza uma série de ferramentas que são fundamentais para a gente usar. O primeiro de todos que a gente usa é um guideline. Então, um guideline, primeiro de tudo, é como se fosse a bíblia de uma avaliação com os critérios da IUCN. Nesses guidelines, tem todas as informações possíveis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês colocam lá que vai estar no guideline. Tem um outro guideline que, inclusive, ele ensina como que você usa os critérios da IUCN para fazer uma avaliação nacional, para fazer uma avaliação estadual, ou, inclusive, para você fazer uma avaliação municipal, tá bom? Depois também tem um papelzinho que a gente usa muito, que é esse daqui, ó, que é o nosso sumário, que aqui tem todas as informações que a gente precisa, resumidas, né, que a gente precisa para avaliar uma espécie. Nós vamos usar isso daí daqui a pouquinho para vocês verem. E, opa, tá. E daí o que acontece? Isso daí, todas as avaliações de espécie, elas têm que ser atualizadas de tempos em tempos, né? O do ICMBio, que antes começou com o IBAMA, antes de separar o ICMBio, ele começou já há muito tempo, desde a década de 80, a gente já tem as primeiras avaliações de espécies. Antigamente ele era utilizado nacionalmente, né? Era usado de formas um pouco diferentes, se juntava alguns especialistas, perguntava, o que você acha que essa espécie está ameaçada ou não, está extinta ou não está? Daí eles decidiam o que era. E a partir de 1998, quando o Ângelo Machado assumiu a coordenação, ele começou, da lista de avaliação, ele começou a usar os critérios da IUCN e a chamar especialistas para poder trabalhar com essas avaliações. Então, a mudança foi mais ou menos entre 98 até 2004. Em 2010, a gente teve a avaliação mais atual, que foi que eu me mudei aqui para Goiânia para poder trabalhar no ICMBio num contrato temporário, como consultor. Eu trabalhei na avaliação nacional, na atualização que saiu a instrução normativa de 2014, que fala qual espécie que está ameaçada e qual não está, e posteriormente saiu um livro em 2018 mostrando todo o estado de conservação da fauna brasileira, tá? Depois disso, depois de 2014, o plano do Brasil, do ICMBio, ele traçou uma estratégia que é fazer essa avaliação, essa atualização a cada 5 anos, que é a mesma atualização que a IUCN faz. Então, depois de 2014, logo depois já começou a ser feita uma nova avaliação. Então, essa avaliação ela terminou em 2018, esses dados já foram validados, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é validar os dados, e só está faltando publicar. Então, o ICMBio ele já tem uma atualização de quase toda a fauna brasileira, super atualizada até 2018, tá? Esse ano agora já estão com os status todos prontos, e agora estavam faltando só algumas poucas espécies. Então, semana passada teve a avaliação de lagartos e anfisbenas. O Henrique Costa, que está aí no grupo, ele até participou, e acho que alguns dos outros vocês também participaram. Bom, esse daí é o processo do ICMBio, tá? Então, dentro do processo do ICMBio, a gente faz um paralelo, que é o da IUCN. Num futuro muito próximo, a gente quer tentar juntar esses dois processos de avaliação, onde, quando tiver o processo do ICMBio, vai alguém da IUCN junto para poder avaliar e pegar as mesmas informações para a gente trabalhar no mesmo tempo de pesquisa, mesmo tempo de informação, e publicar as coisas mais ou menos no mesmo tempo também, tá bom? A IUCN ela tem um pouco mais de liberdade, então a IUCN você pode fazer uma avaliação de uma espécie só, amanhã, se você quiser, mas o que a gente faz? Como no Brasil aumentou, a última avaliação que teve era em 2000 e bolinhas, 2014, ficou muito tempo sem avaliar. Então, a gente tem muita espécie que nunca foi avaliada na IUCN. Se vocês olharem hoje no site, acho que deve ter cerca de 700 espécies. E o Brasil tem quase 1.200 espécies de anfíbios. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. Então, de 2019, no final de 2019 até agora, 2021, a gente começou a fazer uma atualização da informação de todas as espécies de anfíbios brasileiras. Atualmente, a gente está com quase 1.200 espécies em avaliação.
Então, nessa parte da Red List, então RL é Red List, né? Então, na parte da Red List, a gente trabalha com duas pessoas. Uma é a Jennifer, que é essa aqui, que vocês já viram numa foto anterior, que ela é minha chefa. Ela que é a autoridade, RLA significa Red List Authority, então ela é a autoridade global da Red List. Ela mora nos Estados Unidos e ela coordena toda a avaliação mundial, tá? E essa daqui é a Kelsey Nian. A Kelsey, ela está trabalhando hoje com a avaliação de toda a América do Sul. Então, ela que é a cabeça da coordenação da avaliação da América do Sul, tá? Tem várias outras pessoas na equipe delas que trabalham com outros continentes. E eu sou o RLA aqui do Brasil, então eu sou o Red List Authority aqui do Brasil, e eu que coordeno a atualização da lista, da avaliação das espécies de anfíbios do Brasil. Eu trabalho com várias pessoas, uma coisa que vale a pena destacar é que a gente, dentro do Instituto Boitatá, a gente tem uma grande preocupação em inclusão social, tá? Então, a gente sempre buscou pessoas que pudessem contribuir bastante com a gente. Então, aqui nos consultores, primeiro, a gente pegou pessoas que já eram pesquisadores formados, que trabalhavam com espécies específicas e tinham tem bastante conhecimento sobre o processo, né? A Sheila, ela está trabalhando com a parte do mapeamento, ela trabalhou na avaliação nacional também, tá? Que terminou agora em 2018, então ela trabalhou de 2014 a 2018, ela estava com todos os dados atualizados. A Tati, ela tinha acabado de fazer o doutorado dela também com macroecologia de anfíbios. O Werther Ramalho também com macroecologia de anfíbios, né? E a Isabela Barata, que ela é uma especialista, principalmente de um grupo de espécies, e hoje ela está na Universidade de Durel, trabalhando também com conservação. Além disso, como a gente tem quase 1.200 espécies, era muito trabalho para fazer só nas 4. Então, a gente chamou algumas voluntárias para trabalhar com a gente e a gente contou com a participação de 6 voluntárias, então, durante todo esse processo. A ideia de chamar voluntárias que estavam no final da graduação ou no começo do mestrado é para elas começarem a entender como que funciona o processo, para, no futuro, elas poderem serem consultoras ou até RLAs. Então, vamos lá, vamos ver mais ou menos como que funciona. Primeiro de tudo, o que a gente fez? Eu e a Jennifer, a gente fez uma lista prévia de todos os anfíbios do Brasil. A gente pegou a lista do ICMBio, pegou a lista da SBH, pegou a lista do Frost, pegou a lista do Amphibia Web, que são vários sites que tem, né? E foi fazendo uma lista geral de tudo que poderia ocorrer no Brasil e tudo que não poderia ocorrer no Brasil, tá? Os principais sites, para quem não conhece, é o Amphibians of the World, que é o site do Frost, né? Que a gente sempre fala o site do Frost, eu acho que todo mundo já conhece ele, mas ali você pode filtrar por país e ele te dá todas as espécies que tem, e o Amphibia Web, que hoje é o site que tem as informações mais atualizadas de todas as espécies do mundo, inclusive com a quantidade de espécies e a data que as espécies foram publicadas nos últimos tempos, tá? Então, esses 2 sites são os 2 sites mais atuais que tem no mundo inteiro. A gente escolheu o Frost também, por quê? Porque além dele fazer esse levantamento global, no site do Frost, ele tem a IUCN, ele usa o site do Frost como base. Então, tem muitas espécies que ela não tem ocorrência confirmada no Brasil, mas no site do Frost ele fala, não, também pode ocorrer no Brasil. Então, a gente acabou trazendo também essas espécies para a nossa avaliação brasileira, tá? Além disso, a gente fez muita busca na literatura, no Web of Science, Google Acadêmico, ResearchGate e no Biodiversity Heritage. Obviamente, a gente teve um apoio muito grande do SciHub. Quem não conhece, depois perguntem para os seus orientadores o que é o SciHub, que acaba funcionando bastante. E a gente também foi fazendo pesquisas individuais, reuniões individuais com pesquisadores de cada bioma. Então, por exemplo, se alguém descreveu uma espécie nova ou fez uma revisão de um grupo maior, a gente convidou essa pessoa, fez uma reunião para colocar as informações tudo numa ficha. Então, cada espécie, a gente tem uma ficha exclusiva para cada uma delas. Tem todas as informações dentro dessa ficha e a gente sempre tenta colocar o mais completo possível. Por exemplo, informações que a gente não sabe direito e é difícil de achar, quantidade de ovos ou tamanho, se tem descrito, a gente acabou colocando também na avaliação.
Depois, dentro da estrutura da ficha, quais são as informações mais importantes? Primeira de todas são informações taxonômicas. Então, se essa espécie é o famoso balaio de gato, que tem outras espécies que podem ser confundidas com ela, ou se ela é uma espécie boa ou não. Os dados mais importantes que a gente sempre tem, distribuição geográfica, a gente sempre bate muito na distribuição geográfica, aspectos populacionais, para saber o tamanho da população, é grande, é pequena, tem muitos indivíduos, ela é um bicho super raro ou não. A habitat e ecologia também é super importante. O uso de comércio, aqui a gente fez várias coisas interessantes. Eu fiz um levantamento em vários sites internacionais de venda de répteis e anfíbios, e também entrei em todos os fóruns possíveis, menos na Deep Web, né? Mas entrei em todos os fóruns possíveis que pessoas que negociavam espécies de anfíbios. Fiz uma lista de todas as espécies brasileiras que já foram negociadas no passado, que são negociadas no presente, ou que as pessoas querem comprar no futuro. Então, a gente sempre inclui essa informação. Depois, a gente viu as ameaças e, por último, estratégias de conservação. Para os dados de ocorrência, então, a gente avaliou cerca de 1.222 espécies de anfíbios, tá? No mundo inteiro. A gente tem mais de 39 registros individuais, tá? É um banco de dados gigantescos, e a gente começou a fazer esse banco de dados como? Lá em 2014, quando eu trabalhei com o ICMBio, eu já tinha um banco de dados. Depois de 2014, a Sheila trabalhou de 2014 a 2018 com o ICMBio, então ela tinha um banco de dados super atualizados, e além disso, a gente começou a atualizar mais informação em cima disso. Então, a gente hoje usou tanto os dados do ICMBio até 2018, depois a nossa atualização agora até 2021. A gente entrou em contato com vários colaboradores do Brasil inteiro, a gente procurou em mais de 1.700 manuscritos e usou também a base de dados do portal Bio, GBIF e SpeciLink. Então, esse daqui é o mapa que a gente tem de toda a anfibiofauna brasileira. Essa daqui é a distribuição conhecida de anfíbios para o Brasil, tá? Em breve vai ser um trabalhinho bem interessante sobre lacuna de amostragem de anfíbios no Brasil. E uma das coisas mais importantes de todas é que a gente não pega tudo do zero, de novo. A gente não vai lá naquele trabalho de 1800 e põe ele de novo no banco de dados. Por quê? Esse banco de dados que a gente está trabalhando, ele já foi validado desde 2010. Então, de 2010 a 2014, a gente validou isso com pesquisadores, validou isso nas oficinas de avaliação nacional com pesquisadores. 2014 a 2018, todos eles foram validados de novo, e agora, no final do ano passado e até esse ano, a gente validou todos os pontos de novo. Quando a gente terminar esse trabalho, a gente vai mandar esse banco de dados de novo para o ICMBio, para eles poderem utilizar esse banco de dados sem ter que começar tudo do zero de novo. Então, todos os pontos que estão lá, eles são pontos verificados, são pontos validados por pesquisadores. Então, isso daí ajuda a gente a poder falar que naquele ponto era uma espécie e agora não é mais, é outra espécie, ou naquele outro ponto, ou se aumentou ou se diminuiu a distribuição conhecida para a espécie, tá? Então, vamos lá, agora vamos entrar numa parte bem legal, que são os critérios. Eu só falar uma coisa, ó, Vitor e Yuri, se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, pode mandar no WhatsApp, tá? Então, primeiro de todos, os critérios que a gente usa na IUCN, a gente tem algumas palavras-chave, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é população, tamanho populacional, o que é subpopulação, indivíduos maduros, redução e declínio contínuo. Isso daí muda um pouco do que a gente conhece em ecologia para o que a gente conhece na IUCN, tá? Vai ficar bem claro para vocês. Além disso, também tem flutuações, se a população está severamente fragmentada, extensão de ocorrência, área de ocupação, localização e análises quantitativas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para a ecologia, quando a gente olha esse mapa daqui, a gente tem o quê? A gente teria umas 4 populações, né? Essa é uma população, essa é outra e essa é outra. Ou então, a gente iria separar ainda essas pequenas populações onde ocorre e onde não ocorre. Para a IUCN, população é sinônimo de todos os indivíduos maduros da espécie. Então, para a IUCN, todos esses indivíduos
eles são a população conhecida. Tá? Tamanho populacional, daí agora muda. Então, população são todos os indivíduos, tamanho populacional a gente só trata de indivíduos maduros, só quem reproduz. Para anfíbios isso é importante? Mais ou menos, a gente não tem muita informação. Mas o que acontece? Para plantas, baleias, bichos de vida longa, isso daí acaba fazendo diferença, tá? Então, são só tamanho populacional, é só os indivíduos maduros. E, por último, a gente tem as subpopulações, que são essas pequenas, que a gente chamaria na ecologia, que são as populações que estão separadas em alguns lugares. Então, por exemplo, aqui a gente teria 2 subpopulações, se aqui tiver fluxo gênico entre elas, 3 subpopulações. Tá? Vamos lá, indivíduos maduros é uma coisa interessante, porque o que acontece? A IUCN ela é bem democrática quanto ao uso das informações. Então, qualquer informação, qualquer tipo de definição que exista na literatura, a IUCN ela concorda. A IUCN não é uma instituição que ela que vai falar o que pode e o que não pode. Não, tem uma série de regras, e se os pesquisadores daquele grupo identificam que uma definição é mais importante que a outra, então acaba sendo a informação que vai utilizar. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar. Tá, voltou aqui. Então, só para mostrar para vocês o que a gente usa como indivíduo maduro. Então, começa um indivíduo que ele começa desde a primeira idade reprodutiva até a última idade reprodutiva, e ali no meio a gente tem o tempo de geração da espécie, tá? A gente acaba dividindo isso daí na metade, nesse período que ele está reproduzindo ou não, isso daí acaba transformando uma coorte. Isso daí acaba sendo um pouco difícil da gente conseguir avaliar para anfíbios, porque a gente não tem muita informação, mas quem não sabe com o que vai trabalhar na graduação, na pós-graduação, está aí uma excelente área de estudo. Além disso, a gente tem o quê? Uma redução. Redução, o que acontece? A redução, aqui a gente está falando da população. Então, a redução da população é quando a gente diminui um tamanho populacional, indivíduos maduros, né, ao longo de um tempo. Então, num tempo atrás, a população era grande, no tempo presente ou no tempo futuro, a população é bem pequena. E o declínio continua. Isso daí foi, por exemplo, no passado ocorreu, e agora a gente foi ver, agora os bichos têm muito pequeno. Então, isso daí ele teve uma redução muito abrupta, tá? O declínio continuado é quando a população ela vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? O severamente fragmentado, a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a usar muito a respeito, tá? A gente está acostumado muito a respeito de chamar de ambiente severamente fragmentado. Para a IUCN, não é tanto ambiente e se trata mais da população. Tá? O ambiente ele vai entrar numa outra parte. Então, quando a gente olha aqui esse desenho, esse infográfico, a gente tem aqui várias subpopulações, todas elas estão conectadas, elas têm fluxo gênico. Acontece alguma coisa e esse fluxo gênico é interrompido e acaba sendo, essas populações acabam ficando pequenas e muito isoladas. Então, isso daqui a gente chama de uma população severamente fragmentada. Aqui tem algumas coisas que são bem legais, que vocês vão ver bastante. Tem alguns termos que a gente usa. Um dos termos é extensão de ocorrência, ou EOO, que é esse daqui. Então, o que a gente faz? A gente pega aquele mapa de distribuição dos pontos de uma espécie, isso daqui é o ponto de uma espécie só. A gente pega os pontos mais externos e junta todos eles. A gente acaba fazendo uma coisa chamada mínimo polígono convexo, ou então pode chamar também de MPC, mínimo polígono convexo, tá? Então, para a gente fazer isso daí, a gente acaba ligando os pontos, e o ângulo nunca pode ser maior do que 180 graus. Então, por exemplo, se eu quisesse diminuir aqui, ó, juntar aqui para cá, ia ficar fora, então não pode. Então, a gente acaba fazendo mínimo polígono convexo, e a extensão de ocorrência é a área, toda essa área aqui dentro de todos esses pontos, tá bom? Além disso, o que acontece? O EOO, ele pode funcionar ou juntando todos os pontos internos, ou se é conhecido que a população tem
distribuição disjunta, a gente pode fazer 2 EOOs. O EO, por exemplo, aqui é de uma Botrytis bicolor, nem sei se ainda está com o nome de Botrytis ou não, mas aqui a gente tem toda uma distribuição amazônica e uma distribuição na Mata Atlântica. Então, a gente faz aqui no Cerrado, essa parte da Caatinga aqui, acaba não ocorrendo essa espécie. Então, por saber que a espécie não ocorre, a gente acaba juntando só essa parte daqui, calculando esse EO e calculando esse outro EO da Amazônia. Depois a gente pega esses 2 EOs e soma para poder usar na avaliação. Então, aqui são vários exemplos, agora são de anfíbios, ó. Exemplo de Adenoma cotuba, de Boana aérica, Adelophrine baturitensis e de Boana semilineata, tá? Então, aqui a gente sempre vai pegando todos os pontos de distribuição, o EO é o mínimo polígono convexo. Legal, o outro termo que a gente usa é o AOO, ou área de ocupação. Então, primeiro de todos, o que é? É extensão de ocorrência, e o segundo de todos é área de ocupação. São as duas coisas mais importantes de distribuição. A área de ocupação é onde o bicho, de fato, ele ocupa, tá? De fato, ele ocorre. Então, aqui, para a gente, a metodologia que a gente usa, a gente faz um grid de 2 km por 2 km, tá? E a gente calcula todos os pontinhos que a espécie ocorre. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses 5 pontos de ocorrência, e a gente tem 1, 2, 3, 4 células ocupadas, tá? Isso daí a gente acaba multiplicando pelo 2 por 2, né? Por 4 km², e a gente sabe a área de ocupação. Eu sei que vai parecer um pouco difícil de entender isso, mas a gente já vai ver por que é bom fazer essa forma. Aqui é um outro exemplo, então, a gente tem 3 pontos com 3 áreas de ocupações, tá? Então, o que acontece? Olha só que legal. Aqui a gente tem os pontos da espécie e a gente tem a extensão de ocorrência da espécie. Aqui a gente tem a área de ocupação dela usando a metodologia de 2 km², tá? Então, ela acaba ocupando aqui em 2 quadradinhos do grid. Então, na extensão de ocorrência calculada aqui embaixo, a gente tinha calculado, dava equivalente a menos de 1 km². Então, dava quase 0,5 km². A área mínima que a gente pode usar como extensão de ocorrência para a espécie é 1 quadrado, então seria 4 km², e nesse caso, como ela ocupa 2, então são 8 km². Tá? Então, aqui, ó, olha só que coisa legal. Aqui é uma outra espécie, né? Essa aqui é a Boana cessidens. Ela ocorre em várias distribuições aqui, ó. A extensão de ocorrência dela é de 240 km², mas a área de ocupação dela é só nesses pontos específicos. Então, quando a gente calcula tudo isso aqui, dá o equivalente a 24 km². Então, a extensão de ocorrência é toda a área de distribuição conhecida para a espécie, a área de ocupação é só um grid, só as células que ela ocorre no grid, dentro daqueles pontos conhecidos. E isso é uma coisa muito interessante, por quê? O que está em vermelho aqui, a gente chama de ameaça, no caso, tá bom? Então, esse que está aqui em vermelho, ele representa uma ameaça. Aqui a gente vai chamar como uma ameaça qualquer. Então, para uma espécie que tem uma distribuição muito restrita, que a extensão de ocorrência dela é 28 km² e a área de ocupação também 28 km², quando tem uma ameaça, por exemplo, nessa área aqui, ela quase pode levar a espécie à extinção, porque a ameaça só não vai ocorrer em uma pequena área. Quando a gente tem uma outra espécie que tem uma distribuição muito maior, com uma extensão de ocorrência maior, ó, de 96, e área de ocupação também do mesmo tamanho, 28 km², se tem a mesma ameaça do mesmo tamanho, ela vai acabar atingindo uma área de ocupação, uma área de distribuição da espécie muito menor. Então, a gente ter esses dois valores de extensão de ocorrência e área de ocupação, a gente consegue entender um pouco melhor como que, de fato, é a distribuição da espécie e consegue entender um pouco melhor como que uma ameaça pode afetar aquela espécie. E agora a gente fez uma coisa super legal, que ela é uma metodologia super nova, de um artigo que foi publicado em 2019, que é o do Brooks et al. Quem quiser, depois podem pedir para os professores de vocês, eu posso mandar para vocês também,
que eles criaram uma metodologia nova, bem bacana, chamada de área de ocupação por habitat disponível, tá? Que é o tal do Suitability Habitat, ou AOH, tá? Então, a gente chama aqui de área de ocupação por habitat. Isso aqui não é uma metodologia que ela é usada como critério de avaliação da IUCN, mas ela é uma metodologia que nos auxilia a entender como funciona a paisagem, para daí sim a gente poder tomar algumas decisões. Então, nesse mapa daqui, o que, que a gente faz? A gente pega aqueles pontinhos que a gente já conhecia, a gente faz uma modelagem, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas a gente faz uma modelagem pegando os pontos da área de ocupação da espécie, que são esses de estrela, né, onde a espécie já ocorre, tá? A gente faz uma modelagem do que é conhecido hoje, de uma distribuição potencial da espécie, dentro da extensão de ocorrência. E a gente acaba definindo aonde são as áreas que a espécie pode ocorrer, que são as de projeção, né? A gente projeta isso daí. Ela tem uma pequena variação da distribuição potencial calculada normalmente para a ecologia, tá bom? Quem quiser trabalhar com isso, vale a pena dar uma olhada no trabalho do Brooks, que vale muito a pena. Essa mesma metodologia, ela serve principalmente para espécies de pequena distribuição, quando se tem poucas informações, para 1 ou 2 pontos, tá? Então, vale muito a pena dar uma olhada nela. Então, o que, que a gente acaba fazendo? Tem uma série de informações, mas, por exemplo, aqui são os resultados, tá? Só para vocês verem um pouquinho como é que funciona. Essa daqui é um Allobates, a gente fez as informações dela. A extensão de ocorrência é de 25 km². A área de ocupação, a gente só conhece poucos pontos para essa espécie. É de 28 km². E quando a gente faz o AOH, a gente vê o que tem de habitat disponível para a espécie dentro desse AOO. Então, a gente poderia usar como uma estimativa do AOO máximo dessa espécie dentro da extensão de ocorrência. Então, isso aqui acaba indo para 4.000 km². Ficou claro para vocês essa parte? Porque é uma metodologia bem legal. Ela acaba nos auxiliando a entender como que está o ambiente, como que está a disponibilidade de ambiente, de habitat para a espécie poder ocorrer ao longo de toda essa extensão de ocorrência. E depois a gente também fez uma metodologia bem bacana, que é usando o cálculo de perda ou ganho de vegetação de remanescente. Então, isso daqui é um critério que ele é muito importante, que a gente pode usar, uma análise muito importante que a gente pode usar em vários critérios, do A, do B e do D. Tá? A gente começou em 2018 o trabalho, até 2019, a gente começou a utilizar esses dados, e em 2019 foi publicado o novo Map Biomas. Então, a gente teve que atualizar tudo de novo para poder avaliar as espécies novamente. Então, o mapa anterior era de 2008 até 2018, e agora está usando a faixa de 2009 a 2019. Tá? Isso daí é uma coisa bem bacana, porque ela acaba falando o quanto que foi perdido de área para a espécie, né, dentro da extensão de ocorrência da espécie. Acaba sendo super importante, e a gente vê também a área de remanescente, quanto que sobra de habitat disponível, de área de floresta ou de campo para a espécie, áreas de remanescentes naturais para a espécie, tá? Então, por exemplo, aqui a Adenomera cotuba, a extensão de ocorrência dela é de 231.000 km², mas ela tem, aqui é de 231 km², tá? E ela tem uma porcentagem de remanescente só de 14%, quase 15%. E ela perdeu, nos últimos 10 anos, ela perdeu 10% da área dela, tá? Então, vamos lá, como é que funciona mais ou menos o mapeamento, né? Esse daqui é para uma espécie da caatinga, né? O Adelophrine baturitensis, que aqui são os pontinhos, não sei se dá para ver direito para vocês, mas aqui são os pontinhos conhecidos para a espécie. A gente faz a extensão de ocorrência da espécie, depois a gente vai fazendo... a espécie ela só ocorre em brejo de altitude. Então, a gente faz aqui um corte pela altitude da espécie, e depois aqui a gente vai vendo o tipo de ambiente da espécie, onde ela pode ocorrer ou não. Então, em vermelho aqui é todo lugar que a espécie não pode ocorrer, tá bom? Depois a gente faz uma avaliação do habitat disponível, e daí o que a gente faz? Uma coisa que é interessante é que no site da IUCN,
a gente não disponibiliza os pontos de distribuição da espécie. Isso daí ele é feito para a gente poder avaliar a espécie. Então, a gente tem aqui todos os pontinhos dele, depois a gente faz o mínimo polígono convexo arredondado, e esse daqui é o mapa final que vocês vão ver na IUCN. Esse aqui já é o mapa atualizado que a gente está utilizando, tá? Então, ó, a espécie, para extensão de ocorrência, ela poderia ocorrer em tudo isso. Os pontinhos estão aqui para a gente avaliar a área de ocupação. Aqui a gente avalia o AOH e a área de perda de habitat. E, por fim, a gente acaba tendo um mapinha de ocorrência da espécie lá no site da IUCN. Junto a isso, então, a gente pode fazer isso aqui globalmente. Quando a gente faz uma avaliação, quando a gente faz a projeção de onde o bicho pode ocorrer ou não, a gente também pode saber onde a espécie possivelmente pode ocorrer, pelo mesmo jeito, pelo mesmo recorte que eu falei antes, do habitat disponível para a espécie no Brasil todo e com as separações da onde que o bicho ocorre ou não. Então, esse daqui em rosinha é onde a espécie possivelmente pode ocorrer. E no mapa final, a gente junta onde ela ocorre atualmente com aonde ela possivelmente pode ocorrer, e esse daqui é o mapa final que vai estar lá na IUCN. Então, tudo que está em rosinha, onde a espécie pode ocorrer, tudo que está amarelinho, onde a espécie realmente ocorre. Tá? Uma outra coisa que é bem legal, dentro desse recorte, a gente acaba recortando com ângulos maiores do que 180 graus, então a espécie, e arredondado, então essa daqui é o mapa de distribuição da espécie, no caso é um Dendropsophis eliane, que ela ocorre no Brasil e também ocorre aqui num pedacinho do Paraguai. A gente fez só aqui o mapeamento do Brasil, e como ela é uma espécie não endêmica, a gente o pessoal da IUCN cedeu os dados dos outros países para a gente, e a gente acabou concatenando. Quem trabalha com R aí deve ter horror, né, dessa palavra concatenar, mas a gente acaba juntando a distribuição fora do país com a distribuição dentro do país para poder ficar a avaliação final. E o que a gente faz? A gente acaba fazendo também, a avaliação separada aqui, a gente acaba tirando o corpo d'água dentro da distribuição do bicho. Então, em amarelo é onde a espécie ocorre, cinza é onde a espécie, a presença é incerta, então a gente não sabe se ela ocorre ou não, e aqui no caso do Ceratophis ornata, em vermelho é onde a espécie já foi extinta. Então, essa daqui ela é uma espécie que no Brasil ela está possivelmente extinta. Então, aqui no Brasil, a avaliação aqui do Brasil, que é só esse pedacinho, ela possivelmente está extinta. A avaliação do Uruguai também possivelmente está extinta, mas na Argentina a espécie ainda ocorre em algum grau de ameaça. Então, o que acontece? Por que está lá em nível global, a avaliação brasileira em nível global? A gente fez o quê? A gente avaliou a situação das populações, das subpopulações brasileiras. A gente manda isso daí para os avaliadores da IUCN, eles juntam com a dos outros países. E depois a gente vê uma avaliação dessas espécies em nível global, tá? Então, por exemplo, a espécie que está possivelmente extinta no Brasil, ela pode ser, se for superabundante e não tiver ameaça, ela pode ser, inclusive, de menor preocupação. Ela pode ser uma espécie LC no mundo inteiro. Então, a gente tem variações muito regionais, do global para o nacional, para o regional. Então, vamos lá. E as ameaças, como que a gente avaliou? A gente avaliou as ameaças de vários jeitos. Uma delas é indo no lugar, pedindo nos workshops, daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro, mas quando a gente fez um workshop, o que a gente fez? Isso daqui, para a gente preencher a ficha, a gente entrou em contato e viu o que estava no artigo. Tá? Depois a gente teve um workshop que a gente chamou vários pesquisadores e pesquisadoras que trabalham nos diferentes biomas para a gente poder avaliar as espécies. E lá eles podiam dar a informação a respeito da realidade de um local. Então, por exemplo, isso daqui é uma foto que a gente tirou com drone de uma região onde ocorre a Xenoila truncata. Né? Então, aqui para baixo tem muita casa, mas para a parte do litoral ainda tem um pouco de restinga, e para o interior tem várias salinas, que é para dessecar a água do mar e criar sal, né? Então, para esse lugar onde antigamente era restinga, a espécie já não ocorre mais porque ela já foi totalmente modificada. Outras que são bem importantes, antropização, crescimento urbano, ilegal aqui em cima dos morros, tá? E aqui legal com loteamento, e também mineração. Então, uma espécie que ocorre aqui nesses fragmentos florestais, isso daqui é até o mapa de Florianópolis,
que teve uma espécie que entrou como em perigo por causa de um monte de impacto que a espécie está sofrendo, né? Então, aqui, por exemplo, a mineração. Então, se o bicho ocorre nesses topinhos de morro e todo mundo começa a minerar, ou a subir as casas aqui ilegalmente, vai diminuindo o habitat para a espécie. Além de tudo, também tem o lixo, se o lixo é significativo ou não. Nesse caso, é um pouco de lixo no meio da restinga. Isso daí é significativo ou não? A gente acaba pegando as informações dos pesquisadores para poder colocar. Tá? E, por último, também tem a ampliação de rodovias, se isso daí é uma ameaça ou não. E quando a gente fala, vocês já viram os pontos, e vocês já viram o que é população, e vocês já viram o que é ameaça. Agora tem uma coisa que é super importante. São 2 termos. São 3 termos, na verdade. O primeiro de todos é localização, o segundo de todos é localidade, e o terceiro de todos é ponto de registro, tá? Então, uma localização é o que dá mais confusão na cabeça de todo mundo. Então, uma localização não necessariamente tem a ver com uma localidade. Então, por exemplo, vocês estão aí em Ilhéus, vocês vão em vários pontos em Ilhéus coletar sapo. Cada ponto desse é um ponto de registro e cada ponto desse daí é uma localidade onde vocês estão coletando. No artigo de vocês, vocês vão falar que é populações diferentes, mas para a IUCN a gente chama de subpopulações. E a localização, ela sempre tem que estar referente a uma ameaça. Vamos tentar tornar isso daí um pouco mais claro para todo mundo. Eu vou até abrir o chat aqui, porque essa parte daqui acaba sendo um pouquinho importante. Então, quando vocês olham isso daqui, a gente vê que tem o quê? 2 subpopulações, né? Vocês acham que isso daqui são quantas localizações? Chuta aí no chat para a gente, por favor. 1, 2, 10? Quantas? No caso, exatamente, mas tudo vai depender do quê? Do tipo de ameaça. Então, no caso aqui, a gente, sei lá, é uma espécie de pipa. Vamos deixar para o lado do anfíbio. É para uma espécie de pipa. Colocou uma espécie invasiva de peixe que come pipa, tá? Então, quando tem aqui uma espécie invasiva, ela vai ocorrer aonde? Ela vai ocupar toda a calha do rio, mas aqui, no caso, ela não vai ocupar a lagoa. Então, a gente tem uma ameaça que pode levar para uma localização. Então, aqui, essa parte do rio, tudo isso daqui vai ser uma localização só, porque a ameaça é espécie invasiva. Tá? E o lago aqui ele vai ficar sem essa ameaça. Então, são 2 localizações. E no caso, se a gente colocar uma poluição aqui na parte de cima, quantas localizações vocês acham que tem? Eu acho que o Fábio não pode responder, porque o Fábio já viu essa antes. Aí, ó, o Vitor chutou 3, quem chuta mais? Então, vamos ver. Quando você coloca uma poluição, aqui em cima, então ele vai descendo toda a calha do rio, e a gente tem quantas localizações aqui? Ó, tem uma que é a calha do rio, 2 que é a lagoa, 3 que é um braço do rio, 4 que é o outro braço do rio. Tá? Então, aqui a gente teria 4 localizações por causa de uma poluição só. E quando a gente acaba juntando os dois, tanto poluição quanto a espécie invasora, isso aí pode ser uma outra quantidade de localização diferente. Então, nunca esqueçam, quando a gente fala em localizações, a gente nunca está falando de ponto de coleta, tá? Sempre tem que ter uma ameaça que possa levar a espécie à extinção. Então, crescimento urbano é uma, poluição é outra, mineração é outra, tem várias ameaças possíveis. E também tem um caso que também tem um outro critério que a gente usa, que é através de análise quantitativa. Então, é uma análise que a gente faz, pode ser através daqueles vórtices de extinção, é uma análise que a gente faz para saber a viabilidade da população ao longo do tempo, quanto que ela vai se extinguir ou não. Para anfíbios, a gente não tem nenhuma análise dessas aqui no Brasil, mas tem um grupo que está trabalhando com melanofriníceos admiráveis, que eles estão começando a fazer essas análises. Em breve, ela vai ser a única espécie brasileira que tem uma análise desse tipo.
Quem trabalha aí com o Vitor Dil está trabalhando com algumas espécies bastante restritas, que vale a pena trabalhar com isso aí também. Tá? E para répteis, aqui é só um exemplo, para répteis, a gente tem dados sobre dinâmicas populacionais. Aqui, como é um bicho de uma distribuição muito pequena, que é lá na Ilha da Queimada Grande, aqui a gente pode fazer alguns cálculos para saber se a espécie vai se extinguir ou não. Então, vamos lá, uso dos critérios. Como é que faz para a gente usar? Então, primeiro de todas, a gente tem várias categorias da IUCN, tá? Tem a categoria extinto na natureza, criticamente em perigo, vulnerável, quase ameaçada, de menor preocupação, deficiente de dados ou não avaliada. As únicas espécies que a gente pode chamar de ameaçadas são aquelas que estão dentro das categorias criticamente ameaçada, ou CR, em perigo, ou vulnerável, que a gente acaba chamando de VUL, tá? Todas as outras, elas não estão ameaçadas, tá bom? Então, as únicas que são ameaçadas são as espécies que estão nessa categoria. A extinta, essa foto aqui eu acho ela bastante significativa, né? Esse daqui é o último indivíduo coletado de Oloaden Bradley, que lá na Serra do Itatiaia, né? Então, o bicho é considerado extinto quando se tem certeza que o último indivíduo morreu na natureza, tá? O extinto na natureza, quando o último indivíduo do mundo morreu, não existe mais ele em nenhum outro lugar. O extinto na natureza é quando a gente sabe que ele morreu na natureza, que não existe mais nenhum indivíduo, mas que ainda se tem em cativeiro. Então, programas de criação, de conservação ex situ são importantes exatamente por causa disso, porque a gente tem uma população salvaguarda. Se o bicho sumiu na natureza, a gente tem essa outra população e depois pode fazer uma reintrodução dela. Criticamente ameaçada é quando o bicho está quase se ferrando, está com um risco muito alto de chegar à extinção, extremamente alto, né? Em perigo é quando está com muito alto e vulnerável é quando o bicho está com risco alto de chegar à extinção nos próximos anos. Quase ameaçada é quando o bicho está quase se ferrando muito, mas ainda falta alguma coisinha para cumprir, para poder entrar na categoria. E o LC, que são aquelas espécies menos preocupantes ou pouco preocupantes, depende de qual lista que vocês forem pegar, mas todo mundo sempre usa menos preocupante, são aqueles bichos que não teriam perigo nenhum. Aqui acaba sendo um pouco estranho a gente falar isso, porque a gente tem algumas espécies que elas são muito, a gente chama até de espécie muito LC, que ela ocorre em grande quantidade em tudo quanto é lugar. Mas a gente tem algumas espécies que elas não são tão LC assim, que elas estão relativamente bem, mas elas ainda não estão na categoria nem para entrar como ameaçada e nem como quase ameaçada. Então, ela é uma LC com cuidados, com ressalvas. Só que não tem um nome para ela acaba entrando como LC mesmo. E aqui acaba ficando um pouco ruim a gente conseguir classificar ela como LC quando tem esse pequeno detalhe, né? E aqui a gente tem algumas avaliações, algumas outras categorias interessantes, que é os DDs, espécies DD, que são aquelas espécies deficientes de dados. Então, são aquelas espécies que a gente não tem informação suficiente para poder classificar ela. Isso pode ser desde, sei lá, uma anfisbena, no caso de anfíbios, uma cecília, que só tem um indivíduo que foi coletado lá em 1800 e a localidade tipo dele é Brasil. Então, a gente não sabe nada da espécie, não sabe nem se a espécie é a espécie mesmo. Então, ela fica como deficiente de dados. No caso, um outro caso que é importante é quando a gente não tem muita informação para avaliar direito a espécie. Então, por exemplo, tem uma espécie que ela é de um determinado lugar e a gente não tem informação suficiente sobre ela. Ela pode ser tanto criticamente ameaçada, como ela pode ser uma espécie LC. Então, nesse caso, a gente pode classificar ela como uma espécie DD, porque a gente não tem informação suficiente para enquadrar ela em nenhum dos critérios de categoria. Aqui tem uma coisa que é muito importante, que muitas vezes, quando a gente está num workshop, algumas pessoas que não são muito, alguns pesquisadores que não são muito treinados no método, eles acham que pelo fato de não ter informação a respeito da biologia ou da ecologia do bicho, que a espécie necessariamente tem que entrar como deficiente de dados. Não é assim que funciona. Lá no guideline, que é a nossa Bíblia,
lá ele fala certinho quando que você usa o DD ou quando você não usa. Então, por exemplo, uma espécie, sei lá, vamos pegar uma Synax qualquer, uma Ololigon qualquer, que a gente não tem informação sobre reprodução do bicho, mas o bicho ele ocorre numa área bem preservada, onde ninguém vai e não tem nenhuma ameaça, e ele é um bicho super abundante e várias outras informações desse jeito. Ele seria uma espécie LC de distribuição restrita, ou ele seria uma espécie ameaçada? Nesse caso, ela inclusive pode ser uma espécie LC de distribuição restrita. Não é porque você não tem informação a respeito, sei lá, da reprodução do bicho, que necessariamente ela tem que estar classificada como uma espécie deficiente de dados, tá? A deficiência de dados é só quando a gente não consegue avaliar ela dentro de uma categoria de ameaça. E não necessariamente porque a gente não tem todas as informações a respeito da ecologia ou da biologia daquela espécie. E aquelas espécies NE, que são as não avaliadas, é quando a espécie não tem informação, a gente não tem informação suficiente para poder avaliar ela no momento. Às vezes é uma espécie que a gente fez avaliar o workshop semana passada e a espécie foi descrita hoje. Então, ela acaba entrando como não avaliada ou a gente tem que chamar um novo workshop para poder avaliar ela. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente lê uma espécie, a categoria de uma espécie? Ela é dividida em dois fragmentos, né? O primeiro é a categoria em si. Então, aqui no caso, essa foto da bolitoglossia é só para representar, tá? Um bicho. Então, no caso aqui, a categoria, a espécie, ela está em perigo. E depois ela tem o quê? Os critérios e os subcritérios. Quando a gente tem só a categoria, ela não significa nada para a IUCN. Ela obrigatoriamente tem que ter o critério e o subcritério. Porque aqui a gente consegue saber, olhando tudo isso daqui, a gente consegue saber por que a espécie está ameaçada. Então, o Vitor, o Yuri, o Mirko e o Henrique, que estava aí também, quando eles olham isso daí, e vocês num futuro muito próximo, quando vocês olham isso daí, vocês já sabem o porquê que a espécie está ameaçada. Então, por exemplo, aqui ela está ameaçada em perigo, porque a área de ocupação dela, que é o B2, é menor do que 500 km². O Azinho, porque a população está severamente fragmentada. O Bzinho, porque tem um declínio continuado na qualidade de habitat. Então, quando eu leio aqui, eu já sei o porquê que essa espécie está ameaçada ou não, tá? Isso daí acaba sendo interessante. O pessoal do ICMBio gosta de chamar de sopa de letrinhas. Isso daí acaba sendo interessante porque cada letrinha dessa significa uma coisa diferente. Então, vamos lá. A gente tem 5 critérios, A, B, C, D e E. Cada critério trata de uma coisa: redução da população, distribuição restrita, tamanho populacional ou outro tamanho populacional. E aí, Daniel, beleza? Seu microfone está ligado, cara. Se você puder desligar ele. E o E é a análise quantitativa. Todas elas, a gente tem limites quantitativos para a gente poder colocar a espécie dentro de uma categoria de ameaça. Né? Esse daqui ele está feio, né? Porque foi escaneado meio eu bati uma foto e ficou tosca. Mas esse daqui é aquele nosso sumário. Esse daqui ele está traduzido para poder ajudar todo mundo a entender um pouquinho. Quem quiser depois esse material eu posso mandar, mas eu acho que o Mirko tem traduzido, o Gil também tem, o Yuri também tem. É só pedir para eles. Aqui, uma coisa que é importante a gente tem todas as categorias, ó, as 5 categorias, e sempre que a gente vai passar uma espécie, vai avaliar uma espécie, a gente tem que passar toda essa ficha. Porque às vezes a gente vai passando rapidinho e às vezes a espécie pode estar mais ameaçada do que a gente acha, porque a gente tem informação suficiente num outro campo, tá? Então, sempre tem que passar por todas elas para poder avaliar adequadamente uma espécie. Então, no critério A, que fala de redução do tamanho populacional, ela trata sobre o passado, presente e futuro. A gente tem aqui A1, A2, A3 e A4, que é quando ocorreu a redução no passado e a causa já cessou. Então, sei lá, teve uma barragem, teve um derramamento de óleo, alguma coisa assim, que já cessou. No A2 é quando ainda está ativa, então a população ainda está reduzindo. O A3 é uma população esperada, é uma redução esperada, por exemplo, vão criar uma barragem lá, ou vão minerar aquela montanha inteira. Então, a gente faz uma projeção que aquilo ali vai acabar sendo perdido, e o A4 é quando a gente não sabe direito
quando teve no passado, presente e no futuro. Todos esses critérios, ele tem subcritérios. Então, quando tem causas conhecidas, cessadas e teve uma redução reversível, tem os limiares, quanto o tamanho populacional se perdeu ao longo do tempo, tá? O A2 é quando teve uma redução no passado e não se conhece a causa, ou então elas ainda não foram cessadas e não é reversível. E o A3 também, né? O A2 e o A3. E o A4 é quando vai ocorrer a redução dentro de uma janela de tempo que pode ser móvel, que ocorre de 10 anos. Aqui é uma coisa interessante, a gente sempre acaba pegando 10 anos ou 3 gerações, sempre que for maior. Como a atualização é feita a cada 5 anos, então fica sempre fácil da gente conseguir mover essa janela de tempo para poder saber e atualizar melhor o que é conhecido para essa espécie. Tá? Dentro desses critérios, ele tem que ter pelo menos uma dos subcritérios aqui, né? Tem que ter observação direta, tem que ter um índice de abundância, tem que ter um declínio dessas informações, tem níveis de explorações reais ou alguns efeitos, por exemplo, taxon introduzido, patógeno, poluente, competidores. Tá? Então, o bicho sempre tem que estar dentro de um subcritério e sempre tem que ter aquelas letrinhas pequenininhas embaixo. O critério B, ele trata sobre distribuição. Então, ele sempre vai falar do EO e ou do AO e vai adicionar algumas informações. Vai de fragmentação, declínio ou flutuação. Então, o Bzão e o Bzão 1 e o Bzão 2, o Bzão 1 é a extensão de ocorrência, o B2 é a área de ocupação. E para ele estar classificado como ameaçado dentro desse critério, ele tem que ter pelo menos 2 subcritérios, tá? Tem que ser Azinho, aqui, ó, o Azinho é severamente fragmentado, Bzinho é declínio e Czinho é flutuação. E dentro deles, a gente tem uma série de pequenas características que nos ajudam a classificar a espécie como uma coisa ou outra. A gente tem os limiares. Então, no critério B1, tudo que for menor do que 100 km² de extensão de ocorrência pode ser criticamente ameaçado, de 5.000 em perigo, 20.000 km² vulnerável. Pelo B2, 10 km², 500 km² ou 2.000 km². Mas eles têm que ter pelo menos 2 dessas características. Então, a população tem que ser severamente fragmentada ou ter um número de localizações. Tem que ter uma ameaça que transforma aquela distribuição em localização, praticamente ameaçado 1, em perigo 5 ou vulnerável 10. Tá? Por exemplo, o bicho de ilha, que só ocorre num lugar e tem uma ameaça específica para ela pode ser considerada tendo uma localização só. E tem que ter um declínio continuado do quê? Da extensão de ocorrência, área de ocupação, qualidade do habitat, número de localizações ou subpopulações, ou número de indivíduos maduros. Então, para algumas espécies, quando a gente tem um declínio, vários lugares foram convertidos, vários lugares se perderam, a gente consegue saber o número dessa quantidade de lugares, a gente pode usar essas informações de declínio continuado. E, por último, tem flutuação extrema, que aqui no Brasil a gente tem pouquíssima informação a respeito de flutuação extrema de populações de anfíbios. A gente praticamente não tem de nenhuma espécie em específico. Tá? Pelo critério C, então, é baseado naquelas espécies de tamanho populacional pequeno, sempre que estão declinando. Tá? Deixa eu passar lá para o próximo. Então, aqui, ó, são quando a gente sabe que tem menos de 250 indivíduos na população, ou 2.500 indivíduos na população, ou menos de 10.000 indivíduos na população, e a gente vai ter uma perda de mais de 25% dessa população em 3 anos ou 10 anos, tá? Ou 20% ou 10%. É isso que vai ajudar a colocar dentro do uso do critério C. Para anfíbios, a gente tem pouquíssima informação sobre o tamanho populacional dessas espécies. Além disso, também tem o critério C2, né, que também fala sobre a quantidade de indivíduos maduros. Então, pelo C2, se a gente souber que tem menos de 50 indivíduos maduros, menos de 250 ou menos de 1.000 indivíduos maduros,
pode ser somando todas as subpopulações, então a gente fala de população, a gente pode usar também o critério C2. E aqui a gente pode também usar quando tem uma estrutura da população, onde cada subpopulação tem uma quantidade de indivíduos maduros naquela espécie. Então, por exemplo, se tem um declínio continuado de 90% dos indivíduos maduros na subpopulação, e assim sucessivamente, tá bom? E, além de tudo, a gente também tem uma parte que é o critério D, que é sobre populações pequenas também, mas é um pouquinho diferente, ou população de distribuição muito restrita. Será que é uma coisa interessante? Porque para anfíbios a gente acaba não vendo muito isso, porque se a gente tem o número de informação do tamanho populacional estimado por indivíduos maduros, a gente acaba sempre usando o critério C, porque ele acaba sendo mais fácil da gente aplicar. Ou então, o que a gente pode fazer, a gente também pode avaliar uma espécie como vulnerável, pelo critério D, de duas formas. Ou pelo critério D1, que é quando a gente tem um tamanho total estimado menor do que 1.000 indivíduos maduros, ou pelo critério D2, quando a área de ocupação é muito pequena, quando a gente só conhece de um local o bicho, ou de 5 localizações um pouquinho diferentes. Então, a gente pode colocar a espécie como vulnerável D2, desde que tenha uma ameaça plausível que possa levar a espécie para extinção. Então, o bicho ocorre em poucos lugares e não tem ameaça nenhuma. Tudo bem, o bicho ocorre em poucos lugares. Se tem uma ameaça plausível que vai extinguir, os caras vão fazer uma barragem e o bicho ocorre lá. Aquela barragem pode indicar, pode nos auxiliar a colocar a espécie em algum grau de ameaça. E a análise quantitativa, que a gente acaba não tendo muito para anfíbios, que é aquele trabalho lá da jararaca, né, que eu mostrei, ela acaba mostrando em quanto tempo que a espécie vai se extinguir na natureza. Então, vamos ver um exemplinho, a gente já está quase acabando, tá? Mas vamos ver um exemplinho aqui, esse daqui é o Melanophrynus admirabilis, acho que todo mundo conhece ele, né, já viu, ele é o famoso, a perereca que barrou a barragem, né? Então, ele é um bichinho que ocorre lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma foto da localidade tipo dele. Ele se reproduz nessas pocinhas que ficam esqueci o nome disso, nesse lajeado, né? nessa parte de pedra. E ele não usa o rio, ele sobe de vez em quando, acaba alimentando essas poças e também ocorre a água acaba escorrendo do ambiente e acaba também passando para essas poças. Então, esse bicho ele só se reproduz nessas poças. Poças que estão na floresta, ele não reproduz. Então, o ambiente dele é muito especializado aqui nessa região. O que acontece? Há alguns anos atrás, teve um empreendimento, teve um pedido de empreendimento que queriam realizar nessa região, que qual que era? Era criar uma barragem. Então, eles iam fazer a barragem, o rio ele corre aqui para baixo, né? Eles iam fazer um barramento aqui nessa margem do rio, a lagoa ia ocupar toda essa região aqui para a parte de cima. Aqui eles fazem um túnel com declive, né? O barramento fica mais alto, a casa de força fica lá embaixo, então a água escorre desse reservatório de água, e aqui embaixo é onde tem a casa de força, onde tem o maquinário. Então, essa água pega força e vai empurrando o maquinário, que faz gerar a energia das hidrelétricas, né? Então, o projeto, e aqui em vermelho, desculpa, é onde é toda a ocorrência conhecida para a espécie só ocorre nessa região. Então, aqui tem uma ameaça significativa, porque se ocorresse um barramento aqui, ia mudar toda a relação hídrica da espécie, tá? A gente viu que a espécie ela é dependente das pocinhas que estão só numa parte muito específica da calha do rio. E os pesquisadores, que são pesquisadores lá da URGS, que é da Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram um mapa de distribuição potencial, foram atrás dessa espécie em um monte de lugar e nunca acharam. Então, o bicho só está realmente naquele pequeno fragmento, aqui nesse pequeno fragmento.
Hoje foi encontrado, hoje não, né? Há 2 meses atrás foi encontrado também uma população com 10 indivíduos na outra margem do rio, né? Então, esse bicho está numa região muito pequena, eu já fui nesse lugar para visitar, todo esse descampado aqui tem plantação de café, então, a plantação de café e de fumo, desculpa, é plantação de fumo, não de café, o pessoal usa muito agrotóxico, então esse agrotóxico cai para o rio e acaba também afetando a espécie, e além disso tem um grande desmatamento para a plantação de eucalipto e pinos, principalmente pinos na região, tá? Então vamos lá, passando aqui, só para vocês verem como é que funciona. Dentro do workshop, a gente chamaria os pesquisadores, falaria todas essas informações que eu falei agora para vocês da espécie, e a gente vai ver, vai passar aquela tabelinha, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem informação a respeito da redução populacional. Não, a gente não tem, a gente não sabe quantos por cento que vai diminuir a população, a não ser pelo A3. Então, pelo A3, a gente consegue fazer, a gente pega aqui o A3, ó, a gente sabe que mais do que 80% da população vai reduzir num futuro muito próximo, se ocorrer essa ameaça. Então, nesse caso, a espécie poderia ficar como criticamente em perigo para a espécie. Mas aqui a gente tem alguma outro tipo de informação que a gente pode usar que acaba adequando melhor para a espécie? Temos. Então, a gente não usa o critério A. Nesse caso que a gente tem mais informação, a gente pode usar o critério B. Então, a espécie é conhecida para um lugar só, então a extensão de ocorrência dela é menor do que 100 km². Ainda é conhecida para um lugar só, a área de ocupação é menor do que 100 km², do que 10 km². Por causa da ameaça. Então, se a ameaça fosse só o agrotóxico, ela não necessariamente seria uma localidade, porque é muito localizada aquela ameaça. Mas a barragem é sim uma ameaça. Então, a barragem pode levar toda a distribuição conhecida da espécie à extinção. Então, no caso, ela tem uma localidade, tá? E a gente vê o quê? A gente vê um declínio continuado de qualidade de habitat, daí sim por causa da agropecuária, dos agrotóxicos e da área de ocupação para transformação em plantação em silvicultura, né, plantação de pinos e eucalipto, e também para a área de manejo. Para a área de manejo que eu digo de cultivo, né? E a gente não tem informação a respeito das flutuações extremas. Então, nesse caso, ela é uma espécie que ela acaba sendo classificada como criticamente ameaçada, pelo critério B1, que é a extensão de ocorrência, tá? Azinho, Bzinho, Azinho está aqui, que é número de localidades, Bzinho, declínio continuado, em qualidade de habitat, e pelo B2, que é área de ocupação, Azinho, Bzinho, mesma coisa. O 2, que está diminuindo a área de ocupação, e o 3, perda de qualidade de habitat, tá? Então, nesse caso, ela é uma espécie que ela é criticamente ameaçada por essa sopinha de letrinhas. Critério C, a gente não tem informação, a gente não tinha informação sobre o tamanho da população, agora a gente tem, mas os dados ainda não foram publicados, mas a espécie ficaria num grau menor de avaliação. E daí o que acontece? Quando a gente tem uma espécie que ela poderia ficar num outro critério, como, sei lá, em perigo, no outro critério como vulnerável, no outro critério como LC, e a gente tem um dos critérios, ele consegue colocar a espécie num grau de ameaça, a gente tem que ser mais prevenido, a gente tem que ser mais protectivo e colocar a espécie no grau de ameaça para ela poder se proteger um pouco mais, tá? Então, por exemplo, usando aqui o critério A, usando o critério C, ela ficaria, sei lá, como LC ou como qualquer outra coisa, porque a gente não tem tanta informação. Às vezes tem mais do que 10 mil indivíduos, mas está numa área só. Então, se tivesse mais do que 10 mil indivíduos, a espécie poderia ficar como LC pelo critério C, tá? Pelo critério D, a mesma coisa. Pelo critério D, aqui é interessante, tem uma localização e é menos do que 20 km². Então, pelo critério D, a espécie poderia ficar como vulnerável. Mas como pelo critério B, ela ficou como criticamente ameaçada, é mais protectivo a gente tomar a decisão que a espécie está como criticamente ameaçada do que como ela está como vulnerável, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz o uso das informações.
Então, o contato está aí, a gente vai começar a conversar agora um pouquinho, né? Deixa só... a gente vai começar a conversar um pouquinho, mas o nosso contato está aí. Quem quiser falar comigo, pode ser também pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. O meu e-mail é iberemachado@institutoboitatá.org, ou então vocês podem mandar informação para a gente lá no próprio Instituto Boitatá, tá bom? Então, é isso. Deixa eu parar de charear com vocês. Parou de